Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar, vamos ficar de pé. Louvado seja Deus. Oh, meu Deus. Abençoa no céu, em nome do Senhor Jesus, né? Senhor Pai, gloriosíssimo Senhor. Deus, meu Pai, no nome do Santo Jesus, que está aos céus, escolhido. E o Senhor, meu Deus, aleluia, Pai Santo, nessa noite, alguém que tem feito todos esses anos, a saber, meu Pai, mais uma vez, o canal do Senhor. Amém, que a tua palavra, meu Deus, aleluia, Pai Santo, alguém fala o coração dele, fala o nosso coração, fala o coração daqueles que ouviram ao longe, daquele que ouviu depois. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Estamos na casa de Deus. E eu louvo a Deus por estar na presença do Senhor. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém? Até aqui Ele tem sido nosso ajudador. Por isso nós o louvamos, por isso nós o bendizemos. Amém? Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós estamos na casa de Deus para servir. Tá, igreja? Nenhum de nós podemos estar na casa de Deus para nos aparecer, para nos mostrar. Nós estamos aqui para servir ao Senhor. E o Senhor Jesus é o principal aqui. É o principal. Ele olha, louvado seja Deus, para o coração de cada um de nós. E Ele sabe perfeitamente o que cada um precisa nesta noite. Eu tenho certeza, aleluia, que nesta noite Ele está olhando para você. Está olhando para você. Glória a Deus. Ele sabe da sua preocupação, sabe da sua necessidade. Ele sabe o que você está pensando nesta noite. E algumas coisas, às vezes, nos passa na cabeça algo. Mas eu quero que a igreja lembre-se de que nós estamos aqui para servir a Cristo Jesus. Não importa se estamos em 3, como já ouvi aqui, ou 4. Mas quando estivermos aqui, estejamos para adorar e exaltar o nome do Senhor. Glória a Deus. Por isso que a palavra fala assim: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Quando nós entrarmos aqui, igreja, vamos lembrar que nós entramos na casa de Deus. Então nós não vamos ficar olhando para como alguém está vestido, como alguém fala, como alguém está agindo, mas nós vamos estar olhando para Jesus, olhando para Jesus. Eu me recordo, antes de entrar numa palavra aqui, bem rapidinho, eu vou dizer, e eu ainda tenho esse costume, os irmãos vão reparar, que quando eu vim para a igreja, louvado seja Deus, quando eu me converti, inteiramente, quando eu me converti, porque eu aceitei Jesus, ainda fiquei um bom tempo no mundo e na igreja, né? Quando eu realmente me converti, eu ia para a igreja, eu me recordo que eu sentava nos primeiros bancos da igreja. Nunca gostei de fundo da igreja. Até na escola eu sempre sentei nos primeiros bancos. Eu fui inteligente, nerd, não, era um aluno normal, comum, mas sentava na frente. Eu sentava ali na frente, eu fechava os meus olhos, quem me via achava até que eu estava dormindo, porque eu desligava de tudo e prestava atenção na palavra de Deus. Aleluia, Senhor. Prestava atenção no culto. Às vezes tinha alguém que cantava igual eu cantava, mas era tudo lindo, era tudo maravilhoso, porque eu estava olhando para Jesus. Glória a Deus. É o que nós devemos fazer. Amém. Olhar para Jesus. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar.
vamos pelejar. Mas quando entrarmos na casa de Deus, vamos olhar para Jesus. Aleluia. Jesus é o principal aqui, tá, igreja? Glória a Deus. Nós só temos um cargo que nos dá uma obrigação maior, uma responsabilidade a mais. Verdade. Porque a palavra de Deus fala que aqueles que ensinam vai sofrer o maior julgamento. Então cabe a nós ensinarmos corretamente, porque o julgamento será maior para nós que ensinamos. Verdade. Vamos lá, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25. Aleluia, Senhor. Quero ser breve aqui nesta palavra, uma palavra bem conhecida, mas que se faz necessário para nós, como igreja. Porque a palavra de Deus, ela foi deixada para nós, da igreja, a igreja de Cristo. Verdade. Às vezes nós estamos falando assim, muitos de nós falamos assim, se o fulano ouvisse a palavra, mas ele só vai ouvir se alguém pregar. Verdade. E a palavra que ele tem que ouvir para se converter é que Jesus o ama. Glória. Que Jesus o ama. Que Jesus o ama. E se ele se convencer que Jesus o ama, ele vem para a igreja. E aí quando ele chegar aqui, ele vai ouvir todas as mensagens que foi escrita para a igreja. Para a igreja. Não foi para o mundo, a igreja não foi para o mundo. A palavra de Deus é para a igreja. Nós precisamos aprender isso. Amém? Mateus capítulo 25, verso 1 fala das 10 virgens. Diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhes ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bordas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abre-nos. E ele respondeu, disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não saibais o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Glória a Deus. Pode sentar. Aleluia. Primeira igreja, vamos lá. O que é parábola? Parábola é diferente de fábula, tá, igreja? É diferente de contos. Parábola é algo, aleluia, uma história que se conta, que pode ser real, pode se tornar uma realidade. Parábola é uma história que Jesus criou muito isso. Aleluia, que ele conta, aleluia, uma história. E essa história, aleluia, ela pode se tornar uma realidade. Por isso que Jesus falou muitas vezes em parábolas. Muitos não compreendiam, porque a maioria das parábolas, ela fala de algo do futuro. Ela fala de algo que
poderá acontecer, o que poderia acontecer. E nós lemos aqui a parábola das 10 virgens. E nós precisamos aprender aqui algo, aleluia, que para a igreja é fundamental. Nós precisamos estar preparados, igreja, para o dia da volta de Jesus. Glória a Deus. Nós precisamos, aleluia, de todo custo, a todo custo, estar preparado para este dia. E para estar preparado para este dia, meu irmão e minha irmã, aleluia, eu vou dizer algo, aleluia, que vai me surpreender, porque nós precisamos, aleluia, conhecer a Cristo, e mais do que conhecer a Cristo, nós não podemos, de maneira alguma, neste intercâmbio, neste, aleluia, tempo, deixar-se, aleluia, que alguém nos distraia. E hoje em dia, por incrível que pareça, muitos, para nos distrair, há muitas coisas que nos fazem distrair. Aleluia. Talvez, aleluia, nós podemos pensar assim, podia ter mais irmãos aqui na igreja hoje. Sim, lógico que sim. Poderia, pelo menos o dobro do que estão aqui. Poderia. Mas quem sabe alguém se distraiu e não pôde vir à casa de Deus por distração. Às vezes está em casa, os afazeres é grande, aleluia, muito. Quando pensar que não deu horário, aí, agora eu não quero chegar atrasado. Isso acontece. E aí não chega, não vem. Uma distração. Às vezes está, aleluia, assistindo lá um programa de TV, aleluia, e o programa está tão chamativo, que esqueceu-se da hora do culto. E aí quando acabou o programa, o culto já começou, já está alguns minutos passados, você fala assim, para chegar também não vou chegar atrasado, ele não vem. Jesus, igreja, nos ensinou que o reino dos céus é semelhante às 10 virgens. Aleluia. Sempre vai ter os prudentes. E sempre vai ter aqueles que são imprudentes. Sempre vai ter. Nós vamos ter que aprender a conviver com isso. Só que o dia de Jesus vai voltar. O dia de Jesus vai chegar. Ele vai voltar. E a palavra que nós vemos fala que aquelas 10 virgens, aquelas 10 mulheres, elas, aleluia, estavam esperando o noivo. E cada uma delas pegou, aleluia, a sua, aleluia, candeia. Aleluia, cada uma delas tomaram as suas lâmpadas e saíram. Porém, 5 delas levaram azeite consigo. Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos trazer para o lado mais atual. Cada um de nós temos que ir para tal lugar e temos que levar o nosso celular carregado 100%. 100%. Só que teve aqueles que se distraíram e aí na hora de sair o celular dá só 50%. O outro não, o outro manteve-se firme ali, se distraiu com nada, não houve nenhum vídeo que o chamou a atenção, não houve nada, seguiu. Aleluia! Chegou um período em que teve que usar e aí acabou. Um ainda tinha e o outro não tinha nada. Assim, tem internet só para alguns, porque os outros estão sem bateria, não tem onde carregar, e aí vai. Se foi aquelas mulheres. Uma resolveu, aleluia, 5 delas saiu com o seu
são? Acesas e com azeite de sobra. Aleluia! Só que o noivo se atrasou. O noivo se atrasou. Hoje em dia é a noiva que atrasa, né? No casamento. Hoje em dia é o contrário. A noiva que atrasa. O noivo atrasou e aí, aleluia, não sabe o tempo que se atrasou e elas adormeceram. Elas adormeceram, louvado seja Deus. De alguma forma, todas elas se distraíram. Porque adormeceram. Louvado seja Amém? Deus. Não, qualquer um de nós, como eu já disse, podemos nos distrair a qualquer momento. Só que nós temos que estar preparados para a volta de Jesus. Amém. Nós temos que estar preparados para a volta de Jesus. Glória Quando a Deus. trombeta tocar, louvado seja o nome do Senhor, nós temos que estar preparados para esse dia. É verdade, Jesus. Aleluia. Então é importante, louvado seja Deus, que quando, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, Jesus estiver voltando, louvado seja Deus, eu sempre digo assim, seja individualmente para qualquer um de nós, ou coletivamente para toda a igreja, nós devemos estar preparados. Louvado seja. Glória Quem a Deus. individualmente, É, meu papai. individualmente, qualquer um de nós, Dessa maneira, Jesus. a não ser que dê um infarto fulminante, aleluia, mas se passarmos mal, ou coisa desse tipo, a gente já imagina o quê? Opa, deixa eu me acertar aqui. É assim, igreja, Verdade. é assim, Aleluia. é assim. Eu vou dizer aqui algo a respeito da minha esposa. Minha esposa, alguns dias atrás, esse ano, ela passou por um problema de plaquetas de sangue. E ela, qualquer um de nós, temos que ter no mínimo 150 mil plaquetas para as coisas andarem bem no nosso corpo. Fomos para o hospital, ela fez o exame e o resultado é que ela tinha 1000 plaquetas. 1000, gente. O médico que depois atendeu falou assim, na verdade você não tinha nenhuma. Só que o exame, ele não detecta nenhuma, ele detecta uma. É o exame. É igual o exame bafômetro que as pessoas fazem. Ah, tem que ter 0,3. Aquele 0,3 é o erro da máquina. Porque na verdade não é para ter nada. Ah, eu posso tomar uma latinha? Não, não pode tomar latinha, nem copinho, nem nada. Para dirigir não pode. Então era aquilo. E ela ficou internada na igreja, uma semana internada. Engraçado que ela foi e aí deixou a senha dos cartões, tudo anotado. Senha do cartão, ó, o cartão está não sei aonde, as contas essas. Falei, poxa vida, eu estou bem, né? Fiquei. Falei, mas você está saindo com o médico, filho. Isso aí vai servir para testemunho, assim que a gente vive. O crente tem que ser assim, igreja. A não ser que Deus fale, porque eu conheço gente, o pastor Rafael foi um deles, o pastor Enzo conheceu, pelo que eu saiba, até a irmã Eli também, quando percebeu, falou, opa, ó, Jesus está me recolhendo, você está me chamando, ô glória, estou indo, assim. Mas se não, igreja, tem coisa que é para a glória de Deus. E aí ela ficou internada. No dia de ir embora, uma paciente de frente com ela. Estava de frente. Ficou na UTI. De frente. Ela recebeu alta, vamos embora. O paciente acha. Ah, ela está indo, né? Ah, eu queria falar com ela. Tá bom. Foi lá. A enfermeira foi lá, chamou, ela foi lá. Ah, eu queria te dar um abraço. Por quê? Porque todos os dias havia uma luz em você. Eu olhava para você e vi uma luz. Uma luz. O que eu quero dizer, igreja, é que nós devemos estar preparados para o dia do Senhor. Devemos estar preparados. Porque o Senhor jamais vai nos abandonar. Jamais. Nós que muitas vezes, aleluia, deixamos. Nós é quem pecamos. O Senhor não peca, o Senhor não muda. Verdade.
A palavra de Deus fala: filhinhos, se vós pecardes, tendes um advogado. Nós temos um advogado. E aquelas mulheres, elas saem ao encontro do esposo, aleluia, à meia-noite, quando alguém anuncia que o noivo vem, aleluia, e elas se deparam com uma situação. 5 delas estão com as, aleluia, agora com a lâmpada acesa e com azeite, aleluia, nas mãos para repor o azeite na sua lâmpada. E 5 delas, aleluia, não tem, a lâmpada está apagada, louvado seja o nome do Senhor, mas o noivo vem. O noivo vem. Irmão, o fato do noivo vir, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, é um alerta, aleluia, para nós. Por quê? Porque nós podemos nos distrair, louvado seja Deus, seja em qual situação estivermos, aleluia, mas quando perceber, porque Deus, aleluia, de alguma forma, louvado seja Deus, vai tocar o nosso coração para dizer: eu estou vindo, eu estou voltando, aleluia. E quando nós sentimos isso, é bom nós estarmos, aleluia, preparados para a glória, aleluia, do Senhor Deus. É bom nós estarmos preparados, aleluia. Porque, igreja, presta atenção, quando Jesus voltar, aleluia, eu já ouvi muito isso, e é uma pegadinha da igreja. Guardai-vos, porque o Senhor não vai voltar no inverno. É bíblico isso, igreja. Mas Ele vai voltar no inverno para alguém, igreja. Verdade. Para alguém. Por exemplo, nós estamos no inverno. Não é inverno agora? Nos Estados Unidos está dando 40 graus. Verão total. Quando lá está 0 grau, porque o frio lá é bem mais frio do que o nosso aqui, nós estamos no verão e eles estão no inverno. Dia que Jesus voltar, igreja, para toda a terra. Para toda a terra. Glória a Deus. Alguém, aleluia, no inverno tem que estar preparado, igreja. Tem que estar com a lamparina acesa. Aleluia. Porque, aleluia, vai ser verão aqui, inverno lá e vice-versa na volta de Jesus. Então é bom estarmos preparados, aleluia, em todo o tempo. Louvado seja o nome do Senhor, em todo o tempo. Amém? Aleluia. Nós lemos aqui uma palavra e eu fico observando a palavra dos Salmos, aleluia, falou assim: o mundo também está firmado, não será abalado. O mundo. Nós confundimos o mundo, que a palavra está dizendo, com a vida mundana. A vida mundana não está firmada. Verdade. O mundo está, Deus mantém firme ali o mundo. Terra, o globo, o universo, tudo está firmado. Na onde? Nas mãos de Deus, na autoridade de Deus. Na autoridade de Deus. O mundanismo está distante de Deus. Tanto é que o Senhor fala assim: não dá para amar a Deus e ao mundo. Quando ele fala o mundo, é o mundanismo. Verdade. É aquilo que o mundanismo oferece para a igreja. E nós não devemos nos distrair com isso, igreja. Aleluia. E nós vivemos um período que, olha, há uma distração na igreja muito grande. Há uma distração. Por incrível que pareça, hoje nas igrejas, aleluia, quando, aleluia, no culto, há muitas pessoas, celularzão, só pá, e distração da palavra, distração do louvor, da ministração, distraído completamente. Quando Jesus voltar, à igreja, pode ter certeza disso, que vai, aleluia, haver, aleluia, não um esvaziamento total da igreja. Vai ter igreja, aleluia, que vai ter membros para continuar o culto. Vai ter igreja que vai ter membros para continuar o culto. Por isso nós não devemos nos distrair de forma alguma. Nós precisamos, louvado seja Deus, nos ligar com Cristo Jesus em todo momento da nossa vida. Glória a Deus. Quando estivermos na casa de Deus, guardando
distrairmos, mas nós devemos ficar firmes no Senhor, firmes em Cristo Jesus. Verdade. Porque quando alguém avisa, lá vem o noivo, às 10 despertam do sono em que estavam. Era meia-noite. Aleluia. As lâmpadas, aleluia, já estão no fim, precisam reabastecer, aleluia, as lâmpadas. E 5 delas falam assim, ó, dá um pouco aí do teu azeite, dá um pouco aí do teu azeite, porque o nosso acabou. E elas respondem, não podemos dar do nosso azeite, senão até nós vamos nos perder. Essa é a conversa. Mas vai comprar, vai que ainda dá tempo. Algo que nós precisamos aprender, igreja. Quando Jesus voltar, ninguém vai segurar na bainha do paletó do pastor para subir. Não vai dar. Verdade. Ninguém vai querer segurar, como já ouvimos, na barra da saia das irmãs ou da irmã para subir. Não vai dar. Não vai dar. Não vai ser possível. Não vai ser possível. Aleluia, a porta vai se fechar e aí acabou. Louvado seja Deus. Quando Jesus voltar, não vai ter, aleluia, como, aleluia, nós falamos assim, ó, deixa eu abraçar o irmão, a irmã aqui que eu amo tanto, para ver se nós vamos juntos. Nós vamos abraçar e um vai, o outro vai ficar. Porque é assim, igreja. Não vai entrar, aleluia, quem não estiver pronto, quem não estiver preparado. Por isso, a nossa preparação tem que ser diária. A nossa preparação, louvado seja Deus, tem que ser todos os dias da nossa vida. Ah, mas pastor, não tem culto todos os dias. Não, irmão. Aleluia. Nós temos que estar preparados quando estivermos trabalhando. Nós temos que estar preparados para ir para o céu quando estivermos na nossa casa. Nós temos que estar preparados para ir para o céu quando estivermos na escola. Nós precisamos estar preparados para ir para o céu quando estivermos a caminho do mercado, da padaria, da mercearia, a caminho da casa do nosso pai ou da nossa mãe ou do nosso vizinho. Nós temos que estar preparados para ir para o céu. Glória a Deus. Preparados. E aquelas 5 mulheres, aleluia, elas até, aleluia, se esforçaram, aleluia, para ir comprar o azeite. E compraram, igreja. E compraram. E conseguiram, louvado seja Deus, acender as lâmpadas. Conseguiram. Chegaram, aleluia, até o local onde estava o noivo. Chegaram. Bateram lá na porta, mas aí a porta está fechada. A porta está fechada. O que é que nós devemos aprender, igreja? É que a distração pode fazer nós chegarmos atrasados no dia que Jesus voltar. Nós vamos até chegar à porta. Podemos até chegar à porta. Mas quando chegarmos, a porta vai estar fechada. Eu costumo dizer, alguns aqui vão saber o que eu vou dizer. Vocês já viram a porta de prédio contra incêndio? Porta corta-fogo. Ela só abre de um lado. De um outro ela não abre. Então está aqui, pegou fogo aqui. Eu saí do apartamento, entrei no corredor das escadas. Aquelas escadas, elas são quase que não pegam fogo ali. Eu abri a porta, corta-fogo, eu não volto mais para cá. Assim é a porta que Jesus vai fechar. Depois que você entrou, você não abre mais. Não abre mais. E essas 5 chegaram na porta. Até chegaram. Mas não entraram. Amantes de igreja. Que está chegando. Ou que vai até chegar perto, mas não vai entrar. Por quê? Está distraído, igreja. Porque está distraído. Está vendo coisa que não é para ver. Está assistindo coisa que não é para assistir.
está fazendo coisas que não é para fazer, porque nós sabemos que nós devemos fazer, tá, igreja? Aleluia. Nós sabemos como nós devemos agir no nosso dia a dia. Nós sabemos disso. Nós somos crentes, igreja. Nós não podemos agir como o mundo age. Verdade. Precisamos ser exemplo desse mundo. Não precisamos, presta atenção no que eu vou dizer, porque às vezes a gente põe na cabeça, ou alguém nos ensina, que nós precisamos dizer para todo mundo que nós somos crentes. Não precisamos. Nós precisamos agir como crente. Amém. Precisamos Verdade. agir. meu Deus. Glória a Deus. Então, crente, eu até disse um dia na igreja o seguinte: eu já ouvi de crentes, tá, igreja? Fala assim: eu não bebo mais cerveja, nem eu bebo a sem álcool. Misericórdia, né? Aí eu usei o exemplo seguinte: ó, tá aqui um copo, ó. Vamos imaginar que aqui é uma cerveja sem álcool. Eu estou bebendo cervejinha sem álcool aqui. Meu Deus. Você está sabendo se isso aqui tem álcool ou não? Sim ou não? Não. Então quem está me vendo não sabe que essa aqui é sem álcool. Eu sei. Mas quem está me vendo não. Eu tenho que ser testemunho para quem está me vendo. Verdade. Amém, igreja? Então preste atenção que nós devemos saber. Aleluia. Que nós não precisamos dizer para ninguém que somos crentes. Nós precisamos agir como crentes. É verdade. Precisamos fazer aquilo que o crente faz. Estamos com a nossa lamparina, aleluia, acesa e com azeite sobrando para, aleluia, não, aleluia, nos distrairmos, aleluia, deste mundo. Não nos distrairmos. Então veja a importância que é de nós, aleluia, não só estarmos com a lamparina acesa, mas temos o azeite, aleluia, para poder encher esta lamparina. Quando, porventura, aleluia, ela vier se apagar. Quando, porventura, e ela não vai se apagar, tá, igreja? E por que não vai? Porque Jesus, aleluia, na pessoa do Espírito Santo, ela mantém a nossa lamparina acesa. Ela mantém. Então nós não podemos nos afastar de Deus. Aleluia. Nós não podemos deixar o Espírito Santo de Deus distante de nós em nenhum momento. Aleluia, sim. Então veja, aleluia, quando aquelas 5 chegaram, aleluia, até a porta, aleluia, onde o noivo estava, elas ainda bateram, aleluia, mas alguém, aleluia, respondeu e disse assim: em verdade vos digo que não vos conheço. Por que, igreja? Porque só aqueles, aleluia, que chegaram no tempo certo, aleluia, que estiverem realmente preparados, são aqueles que o Senhor conhece. Que chegarem depois, o Senhor não conhece. Que chegarem depois, aleluia, o Senhor não vai conhecer. E ele diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então nós devemos vigiar, porque nós não sabemos a hora que ele vai vir. Como disse, pode vir individualmente para mim ou para qualquer um de nós, individualmente. Chamou a ceia 22, opa, sou eu, glória a Deus, fui para o céu. Coletivamente para toda a igreja. E aí os bancos ficam vazios. Vai ter aqueles que vai fazer o culto, porque olha, a igreja vai subir e alguém vai ter que pregar o evangelho depois para quem for. Quem que vai pregar a igreja? Desviado. Aquele que hoje está aí, brincando de ser crente. Aquele que está na igreja, aleluia, mas está brincando. Ele está na igreja, ele está lá, está cá e lá, está lá e cá. Esquecendo de Jesus. Aleluia. Esquecendo de levar a sério as coisas de Jesus. Levando na brincadeira, aleluia, agindo de forma, aleluia, não adequada para um cristão, até muitas vezes, dando, aleluia, o mau testemunho de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vai ficar, e vai ter que pregar a palavra de Deus depois. Só que não vai ser como nós estamos pregando aqui, com essa liberdade que nós temos tido. Vai ser na base da dor, tá, igreja?
Se na base de, você viu quase que alguém entra aqui hoje na igreja, mas isso é pouco, tá, igreja? Se na base de gente entrando na igreja e rasgando todo mundo, vai ser assim. Para quem ficar. Então oremos a Deus. Buscamos ao Senhor, mantemos a lamparina acesa, aleluia, o azeite, aleluia, não falte sobre nós. A palavra de Deus fala assim: em todo tempo seja alto as vossas vestes e nunca falte o azeite sobre a sua cabeça. Para que, igreja? Para que no dia que Jesus voltar, nós estejamos preparados, aleluia, para o encontro dele em nome de Jesus. Amém? Recebe esta palavra no seu coração. Amém? Medita nela, medita, igreja. Porque hoje em dia nós não temos mais ouvido falar da volta de Jesus. E Jesus está voltando. Aleluia. Jesus está voltando. Os acontecimentos, o que está acontecendo, aleluia, é um sinal da volta de Jesus. Volto a dizer, pode ser que ele volte para mim. Pode ser que eu pregue hoje para a igreja e não pregue no próximo culto. E não esteja aqui no próximo culto. Pode ser. E amém por isso. Mas pode ser que nenhum de nós estejamos aqui no próximo culto. Verdade. É importante nós mantermos, aleluia, a nossa lamparina acesa. O azeite não falte da nossa cabeça. As nossas vestes sempre brancas. Brancas. Glória a Deus. Amém? Deus abençoe a igreja ricamente. Amém. Que o Espírito Santo de Deus fale cada vez mais ao coração de cada um. Amém? Pode aplaudir a Jesus. Glórias a Deus, graças a Deus, palavra maravilhosa, profundamente em nosso coração. Que possa usar o nome de Jesus. Vou convidar os irmãos a ficar de pé. Lembrando que segunda-feira tem culto às 19h30, né? Culto é uma oração. Na terça-feira tem 19h30, quinta-feira 19h30 e domingo às 18 horas. A glória do Senhor. Vamos só orar, agradecer ao Senhor, né? Aleluia, para o Senhor continue abençoando. Deus é o Pai, no nome santo de Jesus. Você agradece aqui, meu Pai, você é tão amoroso, está conosco. Obrigado a Deus por nos proteger, nos livrar. Está conosco em qualquer situação. E sabendo, meu Pai, que em qualquer momento o Senhor pode vir buscar a tua igreja ou a um de nós em particular. Nós aqui estamos, meu Pai, diante do teu altar. Pedimos perdão por palavras, pensamentos, missões e obras. O Senhor continua abençoando, Pai Santo, as tuas filhas e tuas filhas. Amado, vai de encontro àqueles irmãos que não puderam estar aqui nessa noite conosco. Aqueles que porventura estiverem viajando, aqueles que porventura por algum motivo não puderem estar. O Senhor os alcança também, concede a tua vitória. Pai querido, que o Senhor possa, meu Pai, levar agora cada um de nós para o nosso lar, proteger, livrar, guardar e trazer sempre de volta para te adorar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E concorda, diga amém. Amém. Com a bênção do Senhor. E o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Vamos em paz. Seu Deus nos acompanhe e nos traga sempre de volta no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.